Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando continuidade às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema A Lei de Solidariedade e o Auxílio à Humanidade Terrena. Façamos antes a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Amigo, mais uma vez rogamos, Senhor, a Tua bênção, o Teu auxílio, em mais um estudo, para que consigamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, assimilando os ensinamentos e também nos esforçando em vivenciar o teu evangelho de amor. Que a tua paz, que o teu amor envolva a todos agora e sempre. Que assim seja. Como dissemos, hoje estudaremos o tema A Lei de Solidariedade e o Auxílio à Humanidade Terrena. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40, encontramos essa afirmativa de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Refletindo sobre essa fala de Jesus, nós percebemos a sua profundidade, a sua amplitude. Amar a Deus de todo o coração, de toda nossa alma e de todo o nosso espírito. E amar ao próximo como a nós mesmos. Nos fala sobre a lei de amor, que é uma lei divina. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós ainda temos dificuldade em amar o nosso próximo. Mas para amar a Deus com todo o nosso coração, a toda a nossa alma e todo o nosso espírito, é imprescindível que aprendamos a amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Pois se não amarmos o nosso próximo, o nosso semelhante, estaremos faltando com o amor a Deus. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Muitas vezes pensamos nesse ensinamento de Jesus apenas de forma bastante ainda restrita, pensando naqueles que nos convivem. Mas a lei de amor é uma lei universal, que vige em todo o universo. Não apenas onde vivemos, na nossa casa, com aqueles que conhecemos, com aqueles que se aproximam de nós, na nossa cidade, no nosso país ou no nosso mundo. A lei de amor é uma lei universal. E sendo uma lei universal, nela está incutida ou implícita a lei de solidariedade. Porque para amar a Deus como a nós mesmos, para amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como a nós mesmos, é imprescindível que sejamos fraternos,
solidários, compreensivos, tolerantes. Mas essa lei não é apenas para nós que vivemos neste mundo de provas e expiações que é a Terra. A lei de amor é universal. E nela está contida a lei de solidariedade. Ou seja, a solidariedade entre todos os espíritos, não apenas aqueles que vivem em nosso planeta, a solidariedade entre todos os mundos. Repetindo, e é preciso refletirmos sobre isso. A lei de amor é universal. Ela é muito mais abrangente do que supomos. E nela está contida a lei de solidariedade, não apenas entre aqueles que conhecemos ou com os quais convivemos, mas uma lei de solidariedade que envolve, que engloba todos os mundos, todos os espíritos, todo o universo. Ou seja, os mundos são solidários entre si. E os espíritos, à medida que vão evoluindo, que vão compreendendo a lei de amor e a lei de solidariedade, que está contida na lei de amor, esses espíritos ou nós mesmos, à medida que evoluirmos, passaremos a compreender, ou vamos compreendendo, que devemos amar e ser solidários com todos os nossos irmãos, não só da Terra, mas de todo o universo. E essa lei de solidariedade é de fundamental importância para a nossa evolução. Porque se não fosse a solidariedade entre aqueles espíritos muito mais evoluídos do que nós, nos estendendo a mão, nos auxiliando, o que seria de nós? Solidariedade entre os mundos. Na questão 176 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Ou seja, o espírito pode encarnar em mais de um mundo? Vejamos a resposta. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. É a lei do progresso. É a lei de solidariedade, é a lei do amor. Todos os mundos são solidários. Isso quer dizer que na nossa caminhada evolutiva, podemos ou poderemos dar continuidade à nossa evolução em outros mundos também. Ou espíritos de outros mundos podem vir dar continuidade à sua caminhada evolutiva na nossa Terra, mundo de provas e expiações. Aí nos lembramos daqueles espíritos do orbe de Capela, que de lá foram exilados por não conseguirem acompanhar a evolução daquele mundo e daqueles espíritos que ali continuaram. E vieram para onde? Para a Terra, na época, um mundo primitivo, dar continuidade aqui à sua evolução.
176A do Livro dos Espíritos. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Vejamos a resposta. Muitos em graus diversos de adiantamento. Inclusive, podem encarnar aqui na Terra e encarnam muitas vezes espíritos de mundos mais evoluídos, que aqui vêm e aqui encarnam para ajudar no nosso progresso e no nosso despertar. Questão 178 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro que já viveram? Resposta: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Que interessante, que importante. Espíritos que estão em grau mais evoluído, mais adiantado de evolução, que vivem em mundos mais superiores, podem encarnar em mundos que lhes são relativamente inferiores para ajudar em missão. E nós temos recebido aqui na Terra muitos espíritos de mundos superiores que aqui vêm, que aqui encarnam e muitas vezes reencarnam para ajudar na nossa evolução, no nosso progresso intelectual, científico, mas também moral. Um exemplo disso, espíritos superiores do orbe do sistema de Sírius, que já vieram e muitos têm vindo e reencarnado aqui na Terra para auxiliar no progresso da humanidade terrena, principalmente na questão moral. Mas temos aqui nessa resposta, está se referindo a espíritos superiores que encarnam em mundos relativamente inferiores em missão para ajudar no progresso. Agora, sabemos, e como dissemos atrás, há também aqueles espíritos que não conseguem, quando o mundo está em transição para uma fase mais adiantada. Espíritos que não conseguem acompanhar a evolução daquele mundo. Muitas vezes são levados para mundos relativamente inferiores para lhe darem continuidade e evolução. A missão de auxiliar o progresso moral da Terra. Teresa de Lisieux, o espírito Teresa de Lisieux, também conhecida como Santa Teresinha de Lisieux, ou Santa Teresinha do Menino Jesus. No livro Mundos Habitados no Sistema Solar, em que ela é a coordenadora espiritual, nas páginas 174 e 175 desse livro Mundos Habitados no Sistema Solar, o espírito Teresa de Lisieux nos diz: um fator importante no nosso estudo
diz respeito às gerações ligadas à figura de Noé. Sabe-se que os personagens simbolizam grupos de espíritos vindos do nosso orbe, comandados por Jesus para realizar trabalhos na Terra. A que se refere Teresa de Lisieux? Primeiro, Noé. Todos conhecemos, ou praticamente todos, já ouvimos falar sobre a figura de Noé, da barca de Noé, num dilúvio que foi regional, não foi global. A figura de Noé e essa questão da barca de Noé, ela é simbólica. Noé, segundo Teresa de Lisieux, representa um grupo de espíritos. O Noé, conforme ensina Teresa de Lisieux, representa grupos de espíritos do orbe do sistema de Sírios, que, escolhidos por Jesus, aceitaram o convite para vir à Terra e encarnar aqui nesse mundo inferior, para ajudar no despertar moral da humanidade terrena. Sabe-se que os personagens simbolizam grupos de espíritos vindos do nosso orbe. A que orbe? O orbe do sistema de Sírios, comandados por Jesus para realizar trabalhos na Terra. Na verdade, eles foram cooperadores de Jesus desde a formação do nosso mundo, quando ele se destacou da nebulosa solar. E depois vieram, e grande número deles encarnaram uma vez ou reencarnaram várias vezes, e alguns ainda estão reencarnando na Terra. Como dissemos, para ajudar no progresso da humanidade terrena. Solidariedade entre mundos, solidariedade entre espíritos, lei de amor. Após o período das águas, disse que encontraram a terra seca. Após, houve ações ligadas aos descendentes de Noé. É em um destes momentos que entra o grupo do qual fazemos parte, quando então iniciou-se nossa peregrinação por este mundo. Foi quando então nos unimos para multiplicar as boas obras. Após o período das águas, do dilúvio, que, como dissemos, foi regional, aqui Teresa de Lisieux fala sobre os descendentes de Noé, simbolizando grupos de espíritos que vieram. Noé tendo sido o primeiro deles, e encarnaram aqui na Terra para ajudar na evolução da humanidade terrena. E é em um desses momentos que entra o grupo do qual fazemos parte, ou seja, o grupo espiritual de Teresa de Lisieux. Quando então iniciou-se a peregrinação desse grupo espiritual na Terra.
para multiplicar as boas obras do Senhor. Os espíritos de Sírios, porém, tinham missão de auxiliar no progresso moral das criaturas, abrindo caminho para as futuras intervenções do Senhor. Como já havíamos dito, espíritos de Sírio vieram com a missão de auxiliar no progresso moral das criaturas terrenas e abrindo inicialmente o caminho para as futuras intervenções do Senhor e até mesmo para a vinda de Jesus encarnando aqui neste mundo. Esse auxílio não foi dedicado somente aos filhos da terra, mas também aos filhos de capela que ainda estavam profundamente ligados a ações incorretas com relação à vida íntima, espiritual e moral, pois eram espíritos profundamente rebeldes. Então, essa missão de auxiliar no progresso da humanidade terrena, Teresa de Lisieux, o espírito Teresa de Lisieux, fala que não estava restrito aos filhos da terra. Quem são os filhos da terra? São aqueles espíritos que desde o início encarnaram e reencarnaram na terra, desde as suas primeiras experiências na fase hominal, evoluindo aqui na terra. Mas esse auxílio foi dedicado também aos filhos de capela, do orbe do sistema de capela. Aí ela se refere aos exiliados de capela, que foram trazidos por Jesus para dar continuidade à sua evolução aqui na Terra. Na questão 139 desse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, foi feita a seguinte pergunta a Santa Teresinha. Na Bíblia, Noé e sua família constituem o marco da imigração dos espíritos do orbe de Sírios em encarnações na Terra, atendendo o convite de nosso Senhor Jesus. Aí, nosso caro Aderlande, o organizador encarnado dessa grande obra, queria confirmar com o espírito Teresa de Lisieux se Noé e sua família constituem o marco da imigração dos espíritos de Sírio, encarnando aqui na Terra. E Teresa de Lisieux responde: certamente, os relatos sobre Noé e sua família demonstram um marco, o período em que os espíritos com origem no orbe de Sírios acataram os desejos do nosso Senhor e partiram na direção do orbe terrestre para a realização dos seus desígnios. Portanto, reiteramos que a figura de Noé e sua família representam a chegada de grupos maiores de espíritos do sistema de Sírios, demonstrando assim o planejamento e atuação desses irmãos junto aos homens da terra, confirmando que Noé e sua família constituem o marco inicial da imigração de espíritos de sírios aqui na terra, a convite de Jesus. São os escolhidos. Quando Jesus, no sermão profético, se refere aos escolhidos, ele se referia exatamente a esses espíritos do orbe de Sírios, escolhidos por ele e convidados por ele, o Mestre Jesus, para virem auxiliar ao progresso moral da humanidade terrena, incluindo aí os exilados de capela.
Na questão 140 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, perguntou-se o que é possível nos dizer sobre o espírito que encarnou como Noé. O que mais Teresa de Lisieux poderia dizer sobre o espírito que encarnou como Noé? Vejamos a resposta. Um dos mais experientes e competentes cooperadores do Mestre, que no orbe de Sírios ocupa alto posto de trabalho, coordenou importantes equipes na tarefa em favor do orbe terrestre e iniciou a atuação na esfera material, encarnando como um personagem Noé. Então, Noé, segundo o espírito Teresa de Lisieux, é um dos mais experientes e competentes cooperadores do Mestre Jesus no orbe do sistema de Sírios. E a convite de Jesus, ele coordenou importantes equipes na tarefa em favor do orbe terrestre. E ele próprio encarnando na Terra, como Noé. E nesse livro, Teresa de Lisieux nos revela que mais tarde Noé reencarnou na Terra, como Efraim. Por sua habilidade na condução das formas, vestiu o corpo de carne, iniciando a tarefa de modificação biológica para a recepção futura do Cristo, além de, com sua força amorosa, acolher e guiar diversos espíritos para o bem, com seus exemplos de fé e obediência ao Todo-Poderoso. Olha que revelação importante. Noé, por sua habilidade na condução das formas, encarnando aqui na Terra, ele iniciou a tarefa de modificação biológica para a recepção futura do Cristo. O que vem a ser isso? Noé, com a sua competência, experiência, habilidade, ele iniciou o trabalho aqui na Terra de organização biológica de um corpo físico, purificando para que esse corpo, passando por várias melhorias, purificações, depois estivesse apto o corpo terreno para receber Jesus. Nós sabemos que com a vida dos exilados de Capela, já houve uma modificação na estrutura biológica do corpo humano aqui na Terra. E depois com Noé e o grupo de espíritos do orbe de Sírios, foi feito um trabalho de modificação biológica para a formação futura de um corpo que pudesse receber o próprio Cristo, encarnando aqui na Terra. Mas, além disso, Noé, com sua força amorosa, acolheu e acolhe e guia diversos espíritos para o bem, com seus exemplos de fé e obediência ao Todo-Poderoso. E ele permanece do orbe do sistema de Sírios, conduzindo trabalhos de aperfeiçoamento das formas materiais que se instalarão no futuro na Terra. Que vem a ser isso? E já planejando corpos mais aperfeiçoados no futuro.
Já na era de regeneração, o corpo terreno também, humano, aqui na Terra, passará por aperfeiçoamentos e se tornará mais sutil, uma fase mais evoluída no mundo de regeneração. Vamos ver a questão 142 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Entre os eminentes cientistas que muito contribuíram para o progresso na Terra, muitos são espíritos vinculados a outros planetas de nosso sistema solar. Vamos entender essa pergunta. O nosso caro amigo Aderlande queria confirmar com Santa Teresinha se entre os eminentes cientistas que muito contribuíram aqui na Terra para o progresso da Terra, nas grandes invenções, nas grandes descobertas. Então pergunta-se se entre esses eminentes cientistas, se muitos são espíritos vinculados a outros planetas do nosso sistema solar. Vejamos. O orbe terrestre, ainda repleto por tanta inferioridade e abrigando o orbe terrestre, ainda repleto por tanta inferioridade e abrigando espíritos arraigados ao mal, não oferece ambiente adequado ao desenvolvimento natural e aperfeiçoamento dos conhecimentos mais complexos acerca das ciências naturais. Ou seja, o nosso orbe é muito inferior ainda. Nós somos muito inferiores ainda. A nossa terra, abrigando espíritos ainda arraigados ao mal, não oferece as condições propícias para o avanço, o aperfeiçoamento de conhecimentos mais complexos acerca das ciências naturais. E para que houvesse e continue havendo esse progresso científico, foi necessário que espíritos de orbes mais adiantados do que a Terra aqui viessem, encarnassem para auxiliar nesse progresso científico, a fim de impulsionar esse campo de atuação. Promoveu o Senhor o auxílio de espíritos amigos de outros orbes que buscaram despertar nos homens o desejo pelo conhecimento, estimulando o progresso intelectual. Analisando toda a história terrena, é possível ver as marcas deixadas pela passagem desses irmãos. Grandes cientistas, com grandes descobertas ao encarnar aqui na Terra com seu trabalho, realizando grandes descobertas no campo científico. Muitos deles são espíritos de outros orbes mais adiantados do nosso próprio sistema solar. Porque hoje sabemos que dentre os planetas principais do sistema solar, a Terra é o mundo mais inferior, menos evoluído. Na questão 327, perguntou-se, 327 ainda do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Entre os planetas que apresentam alguma vinculação com a Terra, está também Júpiter? Por que dessa pergunta? Hoje sabemos que Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar. Muito, muito mais evoluído do que a Terra,
pois a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. E na Revista Espírita, se não me engano, do ano de 1858, consta algumas revelações a Kardec sobre espíritos do orbe sobre espíritos do planeta Júpiter que encarnaram aqui na Terra, ajudando o progresso intelectual e também moral da humanidade terrena. Vejamos então a resposta de Santa Teresinha. Muitos irmãos do orbe de Júpiter auxiliaram e ainda auxiliam a Terra por meio da colaboração distante ou ainda vinculados às experiências terrenas no corpo material, por meio da reencarnação. Auxiliam no progresso moral e intelectual dos homens. Recebem também o auxílio carinhoso dos irmãos de Sírios que buscam sustentá-los na luta. Vamos procurar entender essa resposta. Muitos irmãos do orbe de Júpiter auxiliaram e ainda auxiliam a Terra por meio da colaboração distante, ou seja, espíritos habitantes do planeta Júpiter, mesmo à distância espiritualmente, eles auxiliam o progresso moral e intelectual da humanidade terrena, intuindo, auxiliando no plano espiritual, muitas vezes concursos, com orientações, ou então até mesmo encarnando na Terra, para, aqui na Terra, contribuir em missão no progresso moral e intelectual da humanidade terrena. E para esse trabalho importantíssimo, porque esses espíritos do planeta Júpiter têm ajudado muito no progresso moral e intelectual da Terra, ajudando no plano espiritual e encarnando muitas vezes aqui na Terra, dando auxílio no campo moral e no campo intelectual, científico. E para esse trabalho eles recebem também o auxílio carinhoso dos irmãos do orbe do sistema de Sírios, que os sustentam na luta. Extensão da colaboração do planeta Júpiter ao progresso terreno. Isso está na questão 329 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Vejamos o que o Espírito Teresa de Lisieux nos diz. Por serem referência em matéria de evolução e beneficência no âmbito do Sistema Solar, empregam seus recursos nas atividades que elevam os companheiros habitantes dos órbitos vizinhos. Solidariedade entre mundos, solidariedade entre espíritos, por serem referência em matéria de evolução e beneficência no âmbito do Sistema Solar. Serem quem? Esses espíritos do planeta Júpiter, que é o planeta mais evoluído do Sistema Solar. Esses espíritos do planeta Júpiter, eles auxiliam nas atividades que elevam os companheiros habitantes dos orbes vizinhos. Então, esses habitantes de Júpiter auxiliam não apenas a Terra, mas os demais orbes do Sistema Solar. Sendo o planeta Terra o abrigo de espíritos em maior grau de desequilíbrio e inferioridade, recebe maior atenção dos irmãos de Júpiter,
e de outros orbes do sistema solar, que já se encontram em condições de prestar auxílio. Mais uma revelação. A Terra é o planeta menos evoluído do sistema solar. É um mundo de provas e expiações, onde fazem a sua evolução espíritos ainda bastante imperfeitos e atrasados, moralmente também. Então, é o planeta dos planetas principais do sistema solar. A Terra é o mais necessitado, por ser o mais atrasado de todos. Então, assim sendo, os irmãos de Júpiter e de outros planetas do sistema solar que estão já em uma fase mais avançada de evolução, auxiliam a Terra. Espíritos de outros orbes, não só de Júpiter, têm contribuído para o progresso moral e científico e intelectual da humanidade terrena. A atividade de apoio e recuperação dos habitantes terrenos é um complexo de planejamentos e estruturas de ação que impactam em diversos pontos da vida material e espiritual. Então, não é auxílio por acaso, é todo um planejamento complexo de ações para auxiliar a humanidade terrena no progresso moral, intelectual e científico, que impactam em diversos pontos da vida material e espiritual. Auxílio no plano físico, auxílio no plano espiritual. Possuindo os amigos de Júpiter as qualidades para atuação mais complexa, especialmente as que envolvem influência para o bem, agem em diversos pontos do mundo maior, estimulando nos espíritos enfraquecidos a arte do amor e da abnegação, a fim de alcançar patamares mais elevados de evolução. Possuindo os amigos de Júpiter as qualidades para atuação mais complexa, especialmente voltadas para a influência no bem, eles já exercem essa influência em diversos pontos do mundo espiritual também. Poderíamos falar em cursos, em treinamentos, em ensinamentos, estimulando nos espíritos enfraquecidos a arte do amor e da abnegação, a fim de alcançar patamares mais elevados de evolução. Muitos coordenam grupos e institutos que trabalham no estímulo e educação dos companheiros vinculados à Terra e que devem envolver ao cenário material a fim de realizar a caminhada e exemplificar o bem. Ou seja, esses irmãos de Júpiter, auxiliando em diversos pontos no mundo espiritual, coordenando grupos, institutos que estimulam o progresso moral, a educação de espíritos vinculados à Terra, para que eles, ao encarnarem, esses espíritos da Terra, ao reencarnarem, tenham melhor condição de fazer a caminhada e exemplificar o bem. Pela atuação persistente e amorosa dos irmãos de Júpiter, que muitas vezes descem à Terra, encarnam e reencarnam na Terra, a fim de auxiliar os homens na lavoura material, é que se tornam possíveis muitos projetos e estímulos que repercutem positivamente na Terra, campo moral e campo científico.
Na Revista Espírita, se não me falha a memória, do ano de 1858, meses março, abril e maio, me parece, encontramos alguns exemplos de espíritos de Júpiter que encarnaram aqui na Terra para auxiliar no bem. Por exemplo, São Luís, que foi o rei Luís IX da França, no século XVIII, e que, como rei da França no século XIII, aliás, ele promoveu a construção de muitas escolas, hospitais, auxiliou e deu exemplo de auxílio no bem, na caridade, na beneficência. Outro espírito, Amadeus Mozart, o grande compositor austríaco, que viveu nos anos de 1756 a 1791. Esse destacado compositor austríaco, também um espírito de Júpiter. E voltando em São Luís, mesmo depois que ele desencarnou, na época da codificação do século XIX, ele auxiliou muito a Kardec com diversas comunicações, orientando na codificação espírita. Miguel Cervantes, o grande escritor espanhol, que viveu entre os anos 1547 a 1616. Outro espírito de Júpiter, que encarnou aqui na Terra para dar o seu exemplo e auxiliar no progresso intelectual. Zoroastro, que foi um importante profeta persa no século VII a.C., também um espírito de Júpiter, auxiliando a Terra, a humanidade terrena. Bernard Palissy, que foi um destacado oleroceramista francês no século XVI, e que depois, na época da codificação, também deu várias mensagens por diversos meios, aqui, ajudando também na codificação espírita. Outro espírito do planeta Júpiter, auxiliando a Terra. Na questão 328 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, é possível saber de outros nomes que animaram personalidades muito conhecidas na Terra? Essa pergunta está no capítulo sobre Júpiter. Então, a pergunta é se, além daqueles já citados, outros espíritos, é possível saber de outros nomes vinculados a Júpiter, que animaram personalidades conhecidas, muito conhecidas na Terra? Vejamos a resposta de Santa Teresinha. Muitos dos nomes clamados e adorados pelos homens pertenceram a espíritos vinculados aos orbes distantes e que no orbe terrestre aportaram missão. Então, muitos daqueles nomes clamados, adorados, que se destacaram em várias áreas, também na área moral, são espíritos que encarnaram em missão aqui na Terra. O grande e querido Curadas é um desses espíritos, o Padre Curadas. É um desses espíritos que, com sua profunda amorosidade e compaixão, buscou o obscuro e inferior planeta Terra, a fim de auxiliar e encorajar os homens a trilhar o caminho do bem e confiar no Cristo, o grande Curadas. Com tantos exemplos de caridade, de benevolência, de beneficência,
de amor ao próximo. Sua bondade ainda se espalha pela terra, promovendo diversos trabalhos de resgate e consolação, sendo os homens acompanhados e nutridos pelo amor dispensado por tão delicada alma, o grande curador. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem dele. Um espírito vinculado ao planeta Júpiter, que deu grandes exemplos no campo moral aqui na Terra, e que, segundo Santa Teresinha de Lisieux, continua trabalhando, apoiando a Terra, auxiliando a humanidade. Agora, espíritos de Saturno encarnados na Terra. Vejamos o que nos diz Teresa de Lisieux no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, nas páginas 412 e 413. Encontram-se os espíritos vinculados a Saturno em grau mais adiantado de aperfeiçoamento e realizam diversos trabalhos que visam o desenvolvimento do próprio orbe e de outros ambientes. Da mesma forma que Júpiter. O planeta Saturno está muito mais adiantado. Júpiter é o mais evoluído do sistema solar, depois vem Saturno. E esses espíritos vinculados a Saturno, segundo o espírito Teresa de Lisieux, realizam diversos trabalhos que visam ao desenvolvimento do próprio orbe Júpiter, não, Saturno, e também de outros ambientes fora do planeta Saturno. O conhecimento que possuem acerca do sistema solar é amplo, alcançando inclusive os planejamentos em torno do aperfeiçoamento futuro de todo o conjunto. Olha que coisa. Compreendem o que se passa em todos os orbes e astros que integram o sistema solar, conduzindo junto aos orientadores espirituais sua cota de auxílio. Participam de trabalhos e programações visando o aperfeiçoamento futuro de todo o sistema e auxiliam também na Terra. Recentemente, auxiliaram de forma mais direta o orbe terrestre, iniciando um período de atuação que foi além do contexto espiritual, ou seja, também encarnando a Terra. Com o apoio dos dedicados cooperadores que auxiliam a Terra em seu desenvolvimento, entre eles os já conhecidos espíritos vinculados ao orbe de Sírius. Formaram os espíritos de Saturno um pequeno grupo que aportou na crosta terrestre para um período de reencarnação, em que atuariam no contexto intelectual e tecnológico, impulsionando o progresso do orbe de seus habitantes. Espíritos de Saturno reencarnando aqui na Terra por um período, com auxílio também dos espíritos do orbe de Sírius. E esses espíritos de Saturno atuando aqui na Terra, encarnando e reencarnando no campo intelectual e tecnológico, impulsionando o progresso do orbe de seus habitantes. A atuação do grupo citado apresenta resultados em toda a esfera terrestre. Descobertas importantes acerca das propriedades do universo e de seus diversos elementos, que foram posteriormente transportadas para o aperfeiçoamento das atividades cotidianas. São produtos da atuação desses amigos generosos
que se afastaram ainda que rapidamente de seu ar agradável e harmônico para contribuir com o crescimento do planeta Terra. Descobertas importantes acerca das propriedades do universo e de seus elementos. Avanço científico-tecnológico, descobertas de elementos e propriedades do universo, com construções e criações de várias tecnologias que hoje ainda auxiliam a humanidade terrena, tornando a vida mais confortável. Então vejamos a atuação dos espíritos de Saturno encarnados na Terra. Questão 368, do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Segundo Teresa de Lisieux, o grupo de Saturno, que realizou experiências na Terra, desenvolveu um trabalho que visava o progresso do conhecimento sobre a astronomia. A atuação dos espíritos de Saturno. Progresso na área da astronomia, do conhecimento sobre a astronomia, com grandes descobertas e criações sobre a vida além da Terra, pois a partir desse conhecimento seria possível a compreensão e desenvolvimento de questões internas do homem. Trazendo esse conhecimento e depois aplicando no cotidiano, na vida aqui na Terra. Os integrantes do grupo de Saturno, então, se dirigiram aos poucos no orbe terrestre, atuando e produzindo melhorias em áreas estratégicas que impactariam estudos sobre a astronomia. Atuaram principalmente esses espíritos de Saturno no conhecimento e desenvolvimento de instrumentos estratégicos, impactando os estudos sobre a astronomia. Com o trabalho dos espíritos do grupo citado de Saturno, foi possível compreender novas potencialidades dos elementos e substâncias já conhecidos, apontando novas formas de nutrição e alterando seu estado natural de apresentação, impedindo a rápida deterioração e estendendo o tempo de utilização. Descobertas, conhecimento trazidas pelos espíritos de Saturno, que encarnaram e reencarnaram aqui na Terra, utilizando, atuando principalmente na área da astronomia, e atuando na área da astronomia, e também com conhecimento sobre novas potencialidades de elementos e substâncias já conhecidas aqui na Terra, auxiliaram e apontaram novas formas de nutrição, alterando o seu estado natural de apresentação e impedindo a rápida deterioração, e estendendo o tempo de utilização. Alimentos, novas formas de nutrição, permitindo uma nova forma de utilização desses alimentos, de forma prorrogando o seu tempo de utilidade, de conservação, impedindo a rápida deterioração. E o que nós vemos hoje no nosso dia a dia, olha o resultado, o impacto. Grandes, interessantes formas de nutrição que duram por maior tempo, sem se deteriorarem. Inclusive, hoje nós vemos aí diversos tipos de nutrição
que são preservadas e conservadas por mais tempo. Isso trouxe primeiro no campo da astronomia, permitindo nas viagens espaciais a utilização dessas formas de nutrição, que depois passaram a ser utilizadas no cotidiano aqui da Terra. Desculpa. Além disso, atuaram na elaboração de novas formas de utilização de substâncias, desenvolvendo instrumentos mais leves e resistentes que suportariam as rudes condições impostas pelo ambiente terrestre em decorrência das viagens ao seu exterior, construindo instrumentos mais leves e resistentes que permitissem o lançamento de naves, tripuladas ou não, para o espaço, telescópios em órbita. Vejamos mais. Desenvolveram e implementaram os conceitos acerca das formas mais avançadas de comunicação. Foi através deles, espíritos de Saturno, que trouxeram esse conhecimento e auxiliaram na construção de instrumentos, permitindo formas mais avançadas de comunicação, e atuaram amplamente no desenvolvimento tecnológico, que teve como resultado a criação de instrumentos e algoritmos que agilizaram a captação e tratamento das informações. Que nós vemos aí hoje em informática, até as telecomunicações, os algoritmos utilizados nos programas de computadores. O trabalho desse grupo ainda não está finalizado, contando com alguns integrantes que permanecem ainda hoje no orbe terrestre em colaboração. Os espíritos do grupo de Saturno, em grande parte, atuaram nesse sentido, desvendando e fortalecendo o conhecimento sobre as telecomunicações e o avanço científico e tecnológico que nós temos aí hoje. Começaram a partir deles, que muito progrediram na intenção de se impulsionar as viagens para fora do planeta. Algumas descobertas acerca dos instrumentos utilizados para captação e ampliação do conhecimento sobre ondas, energia e demais propriedades que agilizaram a transmissão de informações e se deram com trabalho e auxílio desses espíritos. Tudo que nós temos aí hoje, na informática, nas telecomunicações, o celular que nós usamos no nosso dia a dia, televisão, redes Wi-Fi. Tudo isso foi possível a partir dos conhecimentos e instrumentos criados por esses espíritos de Saturno. Pergunta 370 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. O que é possível nos relatar sobre os importantes cientistas que viveram recentemente na Terra? Albert Einstein, Lim Spitzer, Edwin Hubble, grandes cientistas. Einstein, que esteve aqui na Terra recentemente, no século passado. Eu acho que todos já ouviram falar nele. Spitzer, que é considerado um dos maiores cientistas do século XX.
atuando principalmente na área astronômica, astronomia. Foi Spitzer que insistiu, que planejou o lançamento dos telescópios em órbita na Terra. Foi a partir de Spitzer. O telescópio Hubble, conhecido hoje, Spitzer, planejou e atuou na construção desse telescópio. Esse telescópio recebeu o nome de telescópio Hubble, em homenagem a Edwin Hubble, que foi outro grande astrônomo do século XX. Então, o que é possível nos relatar sobre eles? Os cientistas citados fazem parte do grande projeto que visa despertar na humanidade terrena maior interesse pelos fenômenos espaciais e impulsionar as descobertas e conhecimentos acerca do assunto, astronomia, alcançando por consequência o progresso. São mentes brilhantes, laboriosas e encantadas pelos fenômenos e harmonia da vida, que buscavam e ainda buscam ardentemente demonstrar que há profunda conexão entre todos os atores do universo e que a humanidade terrena não se encontra isolada. Solidariedade entre os mundos, entre os espíritos, dos diversos mundos. Segundo o espírito Teresa de Lisieux, nesse livro Mundos Habitados no Sistema Solar, grupos de espíritos do planeta Saturno começaram a encarnar aqui na Terra a partir do século XV. E depois reencarnaram, muitos deles. E há aqueles que continuam reencarnando. São irmãos vinculados à orbe de Saturno e que, movidos pelo amor ao conhecimento e desejando o crescimento e integração de todos, rumaram à Terra para a realização do importante trabalho que atualmente se destaca aos olhos dos homens. E, por fim, nós vamos ver a questão 380 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, em que foi perguntado a Teresa de Lisieux a origem planetária dos importantes cientistas Galileu Galilei e Isaac Newton. Também está em Saturno? Ou seja, a pergunta é se Galileu Galilei e Isaac Newton também seriam espíritos vinculados ao orbe de Saturno? Galileu Galilei, o grande cientista, que viveu na Terra entre 1564 e 1642. E que, segundo Teresa de Lisieux, foi em encarnação anterior de Nicolau Copérnico. Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1702, seriam espíritos vinculados ao planeta Saturno? Vejamos. A participação dos irmãos Galileu e Newton na Terra difere da dos demais companheiros que, no mesmo período, laboraram em prol do desenvolvimento intelectual do planeta. Com isso, Teresa de Lisieux diz que eles não são espíritos ligados ao planeta Saturno. Guardando agradáveis lembranças do período longínquo em que viveram na Terra. Olha só.
guardando agradáveis lembranças do período longínquo em que viveram na terra. Passaram esses irmãos a desejar participar das experiências dos amigos de outrora, contribuindo para o progresso no orbe terrestre. Embora difíceis, as experiências do passado levaram os irmãos Galilei e Newton a alcançar grau evolutivo que os alegrou com a oportunidade de retornar ao lar amado do sistema de Capela. Podemos entender sobre isso. Galileu Galilei e Isaac Newton estavam entre os espíritos exilados de Capela, que vieram dar continuidade à sua evolução aqui na Terra. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades aqui na Terra e brevemente puderam, com o aproveitamento da oportunidade e evoluindo, eles puderam retornar ao ambiente de Capela, ao lar amado. Após longo período em que mais se aprimoraram e fortaleceram lá no orbe do sistema de Capela, desejaram retornar ao orbe terrestre em missão pelo bem de todos. Então eles pediram para voltar à Terra, para ajudar a humanidade terrena, solicitando então a anuência da amada Santa Maria, importante benfeitora do lar de Capela, bem como dos benfeitores da terra, tiveram atendido o pedido que muito alegrou a todos, pelo bem que proporcionaria. Assim se deu, então, este capítulo importante do desenvolvimento na Terra, com o apoio de tão competentes e generosos irmãos. Pelo que entendemos, eles foram exilados de Capela, mas souberam, desde o início, aproveitar as oportunidades aqui na Terra. E em breve brevemente retornaram para lá de Capela. E após mais se aprimorarem e fortalecerem lá, eles pediram a Santa Maria, Maria de Nazaré, espírito de Sírios, do homem de Sírios e benfeitora também de Capela, para poderem retornar aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade. Assim, então, nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado e de reflexão, e rogando ao Divino Mestre que continue nos abençoando e fortalecendo, para que consigamos também nós vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, empreendendo em nosso íntimo a transformação moral inadiável, assimilando, ó Mestre amado, o teu Evangelho e nos esforçando em vivenciá-lo no nosso dia a dia. Que a tua paz, Senhor Jesus, envolva todos nós, encarnados e desencarnados, agora e sempre, que assim seja.